Para Cláudio, o som da catraca do ônibus era a batida do seu coração. Foram 22 anos ouvindo aquele clique metálico, até que em uma manhã de segunda-feira, a tecnologia o tornou obsoleto. Aos 48 anos, ele recebeu sua rescisão de R$ 7.400 e boa sorte, que soou como um adeus definitivo. Com o aluguel de R$ 700 e os remédios da mãe, que custavam R$ 350 por mês, Cláudio sentiu o chão sumir. Ele era um homem que sabia contar moedas, mas não sabia como multiplicar a vida. Hoje, você vai descobrir como um homem que o sistema descartou encontrou sua fortuna no lugar mais improvável da cidade. Dentro de uma caçamba de lixo. 3 meses após a demissão, os R$ 7.400 tinham evaporado. Cláudio estava na fila do desemprego há 90 dias e a resposta era sempre a mesma. Você é qualificado demais para o serviço braçal e não tem experiência para o escritório. Em uma noite de chuva, ele dividiu o último ovo da geladeira com sua mãe, mentindo que já tinha comido na rua. A vergonha de um homem que sempre trabalhou e agora não conseguia prover o básico é uma dor que não se escreve, se sente. Foi caminhando de volta para casa, com a cabeça baixa para esconder as lágrimas, que ele tropeçou em uma cafeteira quebrada, jogada em cima de um monte de entulho. Atenção! Se você quer entender a virada de chave que tirou Cláudio da miséria, preste muita atenção no que ele descobriu ao abrir aquela cafeteira às 22 horas daquela noite. Cláudio levou a máquina para casa apenas para ocupar a mente. Ao abrir o aparelho com uma chave de fenda enferrujada, ele percebeu algo que mudaria sua lógica financeira para sempre. O defeito não era no motor, nem na placa eletrônica, cara. Era apenas um fusível de R$ 2 que havia queimado. Ele percebeu que alguém havia jogado fora um objeto de R$ 300 por causa de um problema de R$ 2. Naquele momento, ele aplicou o que chamaria de lei do conserto. O mundo está cheio de pessoas jogando fortunas fora porque não sabem consertar o básico, inclusive as próprias vidas. O que ele fez nas 48 horas seguintes foi o início do seu império. Cláudio aplicou o primeiro princípio, a recuperação do valor descartado. Ele usou seus últimos R$ 5 para comprar o fusível. Consertou a cafeteira e a anunciou em um site de vendas usadas por R$ 120. Em 40 minutos, ela foi vendida. Ele percebeu que tinha multiplicado seu investimento inicial em 24 vezes. Ele não viu apenas uma cafeteira, ele viu uma brecha no mercado. Enquanto todos queriam o novo, ele se tornaria o mestre do que ainda funciona. Ele trocou a tristeza de ser descartado pela habilidade de resgatar. Com os R$ 120, Cláudio não comprou comida de luxo. Ele comprou 4 ventiladores e 2 batedeiras com defeito em uma feira de rolo, gastando R$ 80 no total. Ele aplicou o segundo princípio, o garimpo estruturado. Ele passava o dia estudando vídeos gratuitos na internet sobre como consertar eletrodomésticos simples. Em uma semana, ele transformou aqueles R$ 80 em R$ 640. Ele entendeu que o seu salário agora não dependia de um patrão, mas da sua capacidade de enxergar utilidade onde os outros viam lixo. Ele trocou o tempo de lamentação pelo tempo de aprendizado técnico. Cláudio aplicou o terceiro princípio, a alavancagem da especialização. Em vez de tentar consertar tudo, ele percebeu que as máquinas de lavar eram o bilhete premiado do descarte. Uma máquina nova custava R$ 2.500, mas muitas pessoas as doavam ou vendiam por R$ 100 quando faziam um barulho estranho. Cláudio descobriu que, em 80% dos casos, era apenas uma peça de plástico de R$ 40 que precisava de troca. Em um único mês, ele recuperou 6 máquinas. Ele trocou o ganho de moedas das cafeteiras pelo lucro de notas de 100 das lavadoras. Ao final de 60 dias, ele tinha R$ 3.200 guardados em uma caixa de sapatos. Cláudio entendeu que não bastava o aparelho funcionar. Ele precisava parecer novo. Ele aplicou o quarto princípio, a estética do recondicionado. Ele investiu R$ 200 em produtos de polimento e pintura spray de alta qualidade. As máquinas que ele vendia brilhavam mais que as da loja. Ele começou a dar uma garantia por escrito de 90 dias, algo que ninguém no mercado de usados fazia. Isso deu a ele
uma autoridade imediata. Ele não era mais o homem do lixo, ele era o Cláudio das máquinas. Ele trocou a venda informal pela confiança do consumidor. Cláudio aplicou o quinto princípio, o marketing da necessidade real. Ele sabia que muitas mães de família da periferia lavavam roupa na mão porque não podiam pagar R$ 2.000 em uma loja, mas podiam pagar R$ 600 em 3 vezes para ele. Ele criou um sistema de carnê próprio para as vizinhas de confiança. Em 4 meses, Cláudio tinha 20 pessoas pagando parcelas de R$ 200 por mês. Ele havia criado sua própria mini-financeira, sem um centavo de banco. Ele trocou o recebimento à vista pelo fluxo de caixa recorrente. O sucesso de Cláudio incomodou uma loja de eletrodomésticos da região que estava perdendo vendas. Uma tarde, a fiscalização bateu à sua porta. Como ele trabalhava na garagem de casa, sem alvará e sem empresa aberta, ele foi multado em R$ 1.500 e teve suas ferramentas lacradas. Cláudio sentiu o mesmo frio na espinha de quando foi demitido do ônibus. Ele tinha 2 opções: desistir e voltar para a fila do desemprego ou se profissionalizar de vez. Ele aplicou o 6º princípio, a formalização do sonho. Ele usou parte do seu fundo reserva para pagar a multa e abrir um microempreendedor individual. Em vez de se esconder, Cláudio alugou um pequeno galpão que estava abandonado há 2 anos por R$ 900 por mês. Ele percebeu que a fiscalização foi, na verdade, o empurrão que ele precisava para sair da informalidade. Ele colocou uma placa grande: Hospital das Máquinas, a vida nova para o seu lar. No dia da inauguração, ele convidou todas as suas clientes do carnê. Ele percebeu que sua marca agora era protegida pela própria comunidade. Ele trocou o medo da lei pelo apoio da legalidade. Naquele mês, ele faturou R$ 8.700, mais do que o triplo do que ganhava como cobrador. Cláudio aplicou o 7º princípio, a engenharia do descarte coletivo. Ele percebeu que perdia muito tempo procurando máquinas em caçambas. Ele então fez um acordo com 12 condomínios de classe alta da cidade. Ele instalou um cartaz nas áreas de serviço: não descarte seu eletrodoméstico no lixo comum. Nós retiramos gratuitamente e doamos parte do valor para a caridade. Em apenas 30 dias, ele recebeu 24 máquinas de lavar, 10 geladeiras e 15 micro-ondas, tudo de graça. Ele trocou o custo de aquisição pela logística da conveniência. Seu estoque agora valia mais de R$ 20.000 em potencial de revenda. Com o galpão lotado, Cláudio não conseguia mais consertar tudo sozinho. Ele aplicou o 8º princípio, o capital humano do recomeço. Em vez de contratar técnicos experientes e caros, ele foi até o ponto final da linha de ônibus, onde trabalhou por 22 anos. Ele encontrou 3 ex-colegas cobradores que também tinham sido demitidos e estavam passando necessidade. Ele disse: eu não vou te dar um emprego, eu vou te ensinar um segredo. Ele passou a pagar R$ 1.700 fixos, mais uma comissão de R$ 50 por máquina consertada. Ele trocou a mão de obra barata pela lealdade de quem tem uma segunda chance. Cláudio notou que muitas máquinas não tinham um conserto total, mas tinham peças perfeitas. Ele aplicou o 9º princípio, a alquimia das peças perdidas. Ele criou um banco de órgãos para eletrodomésticos. Uma placa eletrônica nova custava R$ 380, mas ele a retirava de uma máquina com o tambor quebrado e a vendia por R$ 150 em seu balcão de peças. O lucro era de 100%, pois a matéria-prima era custo zero. Em um semestre, as vendas de peças usadas estavam rendendo R$ 5.200 mensais. Ele trocou o lixo total pela lucratividade fracionada. Apesar de estar faturando alto, Cláudio continuava morando no mesmo quartinho e cuidando da mãe com simplicidade. Ele aplicou o 10º princípio, a blindagem financeira da Caixa de Ferro. Ele estabeleceu que a empresa pagaria a ele um salário fixo de R$ 3.000. Todo o restante do lucro, que já chegava a R$ 12.000 livres por mês, era reinvestido em ferramentas de última geração e na compra de um caminhãozinho usado de R$ 35.000 para as coletas. Ele entendeu que para o negócio ser grande, o dono precisa saber ser pequeno. Ele trocou a ostentação do lucro pela robustez do patrimônio. O sucesso do Hospital das Máquinas chegou aos ouvidos de uma grande fabricante de eletrodomésticos.
Eles estavam preocupados com o impacto ambiental do descarte de seus produtos e com as novas leis de logística reversa. O diretor regional da multinacional visitou o galpão de Cláudio. Ele viu um ex-cobrador gerenciando uma operação que reciclava 95% de cada aparelho. O diretor fez uma proposta: transformar o galpão de Cláudio no primeiro centro de excelência em recondicionamento oficial da marca, com um contrato de suporte técnico de R$40 mil por mês. Cláudio sentiu o peso dos 22 anos de ônibus serem finalmente recompensados. Cláudio aplicou o 11º princípio, a autonomia da essência. Diante da proposta de R$40 mil da multinacional, ele percebeu uma cláusula perigosa. Ele teria que parar de consertar máquinas de outras marcas e focar apenas nos produtos novos deles. Cláudio olhou para o seu galpão e para as senhoras da periferia que compravam suas máquinas usadas de todas as marcas. Ele disse não à exclusividade. Ele propôs uma contraproposta. Ele aceitaria o contrato como um consultor de reciclagem, mas seu galpão continuaria sendo o Hospital do Povo. Ele trocou a dependência de um gigante pela liberdade de ser fiel à sua base. A multinacional, surpresa com tamanha integridade, aceitou os termos. Com o contrato de consultoria assinado, Cláudio percebeu que seu maior ativo não eram as chaves de fenda, mas o que ele sabia. Ele aplicou o 12º princípio: a escalabilidade do conhecimento. Ele criou o curso Mestre do Recondicionamento. Ele cobrou um valor simbólico de R$97 para treinar jovens da comunidade. Em apenas 2 semanas, 150 alunos se inscreveram. Ele faturou R$14.550 apenas vendendo o que já sabia fazer. Ele trocou o suor do trabalho braçal pelo lucro da educação técnica. Cláudio não queria um império centralizado. Ele aplicou o 13º princípio, a expansão geográfica social. Em vez de abrir um galpão gigante, ele ajudou 5 dos seus melhores alunos a abrirem suas próprias oficinas em bairros diferentes, funcionando como franquias sociais. Cláudio fornecia as peças e a marca, e em troca, recebia 10% do lucro líquido de cada unidade. Cada oficina faturava em média R$7 mil por mês. Ele agora tinha uma renda passiva de R$3.500, sem precisar apertar um único parafuso. Ele trocou a centralização do esforço pela descentralização do resultado. Um empresário do ramo de ferro velho procurou Cláudio com uma proposta duvidosa: misturar carcaças de máquinas roubadas no meio do seu estoque de descarte legal para esquentar o material e lucrar R$30 mil extras por mês. Cláudio lembrou-se do dia em que dividiu o último ovo com a mãe e dos 22 anos de ônibus sem uma única falta. Ele aplicou o 14º princípio, a inviolabilidade do nome. Ele não apenas recusou, como instalou câmeras de segurança de R$5 mil e um sistema de rastreio em todas as suas coletas. Ele trocou o lucro fácil e perigoso pela segurança do sono tranquilo. Aos 50 anos, Cláudio finalmente realizou o maior sonho de sua vida. Ele comprou uma casa térrea, com um jardim grande para sua mãe, por R$380 mil, paga integralmente com o lucro acumulado de sua caixa de ferro. Ele instalou uma oficina particular nos fundos, mas desta vez apenas por prazer. Seu faturamento mensal bruto, somando a consultoria, as oficinas e a venda de peças, chegava a R$65 mil. Ele olhou para as mãos, que antes apenas apertavam a catraca, e viu o poder de transformar lixo em dignidade. Ele trocou a obsolescência do sistema pela relevância da criação. Cláudio aplicou o 16º princípio, o perdão como estratégia de paz. O antigo gerente da empresa de ônibus, o mesmo que o demitiu sem olhar nos olhos, apareceu no galpão. O homem, agora com 60 anos, também fora vítima da automação e estava desempregado há 1 ano, acumulando uma dívida de R$12 mil. Ele pediu um emprego de motorista para Cláudio. Cláudio sentiu o peso daquela memória de 22 anos atrás. Ele poderia tê-lo humilhado, mas preferiu a lei do conserto. Ele contratou o ex-chefe para gerenciar a logística da frota de coletas, com um salário de R$3.500. Ele trocou a vingança, que corrói, pela redenção que reconstrói. Cláudio percebeu que sua logística
era o coração do negócio. Ele aplicou o 17º princípio, a frota da segunda chance. Com um investimento de R$ 250 mil, ele comprou 5 caminhões-baú usados e os recondicionou completamente em sua própria oficina. Ele não apenas fazia as coletas de descarte, mas começou a oferecer serviços de mudança custo social para famílias que estavam sendo despejadas ou mudando para áreas populares. Em 6 meses, essa nova divisão faturou R$ 42 mil mensais. Ele trocou o transporte de passageiros pelo transporte de sonhos. Para evitar problemas futuros com a fiscalização, Cláudio implementou o 18º princípio, o capital da transparência radical. Ele criou um sistema onde cada máquina recondicionada recebia um código de barras. O cliente podia escanear e ver exatamente quais peças foram trocadas, quem foi o técnico e quanto tempo de vida útil o aparelho ainda tinha. Esse nível de honestidade gerou uma explosão de demanda. A garantia Cláudio tornou-se mais valiosa que a garantia de fábrica. Ele faturou R$ 500 mil em vendas líquidas naquele ano. Ele trocou o mistério da venda usada pela clareza da engenharia reversa. Um grupo de investidores ofereceu R$ 3 milhões para comprar 51% da empresa de Cláudio. O plano deles era fechar as pequenas oficinas de bairro e abrir um megacentro de reciclagem automatizado, o que demitiria 40 dos seus técnicos treinados. Cláudio aplicou o 19º princípio, a recusa do capital sem alma. Ele percebeu que o valor da sua empresa não estava nos caminhões, mas na dignidade dos homens que ele resgatou. Ele recusou os 3 milhões. Ele trocou a riqueza de papel pela riqueza de pessoas. Cláudio decidiu que era hora de retribuir ao lugar onde tudo começou. Ele aplicou o 20º princípio, a engenharia da gratidão perpétua. Ele comprou o terreno onde ficava a caçamba de entulho, onde encontrou a primeira cafeteira. Lá, ele construiu o Centro Cultural do Concerto, um espaço onde qualquer pessoa da cidade poderia levar seu aparelho quebrado e aprender a consertá-lo gratuitamente, usando as ferramentas de Cláudio. Ele investiu R$ 180 mil do seu próprio bolso. Ele percebeu que o ciclo estava completo. Ele não era mais um cobrador que contava moedas. Era um mestre que multiplicava destinos. Cláudio sentou-se em seu escritório e olhou para o gráfico de crescimento. Ele começou com uma cafeteira de R$ 5 e uma dívida emocional de uma vida inteira. Em 5 anos, ele havia recondicionado mais de 3 mil máquinas e evitado que 200 toneladas de lixo eletrônico poluíssem o solo. Ele aplicou o 21º princípio, a matemática da segunda chance. Ele provou que o lucro não vem de explorar o novo, mas de valorizar o que ainda tem potencial. O faturamento anual de seu ecossistema de oficinas agora ultrapassava os R$ 2.400.000. Ele trocou o cálculo da escassez pela lógica da abundância sustentável. Um grande jornal da capital fez uma reportagem sobre o rei do recondicionamento. Cláudio foi questionado se não tinha medo de que as pessoas parassem de comprar máquinas usadas se a economia melhorasse. Ele sorriu e aplicou o 22º princípio, a blindagem do nome. Ele respondeu: as pessoas não compram de mim porque é barato. Elas compram porque eu sou o único que garante que o que foi descartado agora é melhor do que o que está na vitrine. A marca Cláudio tornou-se sinônimo de resiliência. Ele trocou a fragilidade do preço pela fortaleza da reputação. A história de Cláudio nos ensina que o mundo, às vezes, se comporta como uma grande caçamba de entulho. Ele tenta descartar pessoas por causa da idade, da profissão ou de um erro do passado. Mas a lei do conserto diz que nada é lixo se houver alguém disposto a trocar o fusível do medo pela coragem de aprender. Cláudio não venceu porque era um gênio da eletrônica. Ele venceu porque se recusou a aceitar que ele mesmo era um objeto descartável. Ele aplicou o 23º princípio, a autorrecuperação. O seu sucesso externo foi apenas um reflexo do conserto que ele fez dentro de si mesmo. Agora, eu quero falar com você que está assistindo. Talvez você se sinta hoje como aquela cafeteira que o Cláudio encontrou, esquecido, quebrado ou achando que seu tempo já passou. Talvez você tenha apenas R$ 10 na carteira e uma montanha de boletos. Lembre-se, o seu valor não diminuiu só porque alguém não soube te usar.
Qual é o pequeno fusível que você precisa trocar hoje? É uma nova habilidade? É parar de reclamar? Inscreva-se no canal e deixe seu like se você decidiu que, a partir de hoje, vai parar de olhar para o que perdeu e começar a consertar o que ainda tem. Cláudio provou que um ex-cobrador de ônibus pode faturar milhões apenas olhando para onde ninguém mais queria olhar. E você? O que está esperando para garimpar a sua própria oportunidade? Escreva nos comentários: eu não sou descartável. Se você aceita o desafio de transformar suas dificuldades no alicerce do seu império. O seu primeiro milhão pode estar escondido em algo que você está ignorando agora. A gente se vê no próximo vídeo, onde vamos mostrar como a lei do conserto pode ser aplicada nos seus investimentos. Até lá!